Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, e que Deus vai abençoar poderosamente esse ambiente que você está agora, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Como eu sempre faço no início de cada vídeo, quero estar convidando você a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, ativando as notificações, você sinalizado quando tem conteúdo novo, e também na plataforma do TikTok, que estamos aí também com os momentos de reflexão, e estou convidando vocês a estar nos seguindo também no TikTok, tanto no TikTok quanto no YouTube. E você que está adentrando nesse vídeo pela primeira vez, momentos de reflexão, nós tratamos temas aqui, aprendemos dentro de alguns temas específicos à luz da palavra de Deus, ou seja, o que a palavra de Deus pode me orientar sobre isso e sobre aquilo. Direto ou indiretamente, nós sabemos que a palavra ela é uma fonte riquíssima de sabedoria e instrução, e ela tem sempre algo a nos ensinar. Então conto com o seu apoio, porque a finalidade desse canal é que essa palavra, esses momentos de reflexão que nós temos aprendido muito aqui, dentro de temas específicos, que venham alcançar outras pessoas também. Então eu conto aí com o seu grande apoio. Mas antes de começar, eu não posso deixar também de estar divulgando um trabalho bem interessante, que é sobre H-Teodoras personalizados. O que é H-Teodora personalizados? A H-Teodora personalizados é transformar a criatividade em presentes únicos. Personalizar canecas, relógios, quebra-cabeça, almofada, enfeite de Natal. E nós estamos aí já com aquele ar natalino pairando sobre nós aí, né? E muito mais. Tudo feito com carinho, com qualidade e atenção aos detalhes. Então, a H-Teodora personalizados, cada peça é pensada para encantar, emocionar e deixar sua marca em cada momento especial. E aqui nós temos aí o QR Code desse trabalho maravilhoso, que eu tenho o privilégio de estar acompanhando e vejo que é feito com muito carinho e muita dedicação. Então, a H-Teodora personalizados pensa primeiramente em você, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para mais um momento de reflexão. E hoje nós vamos tratar o seguinte tema. A falta de ler a Bíblia. É até um erro ortográfico, peço que desconsidere, está Bíblia. Deturpa a ótica. Então, a falta de ler a Bíblia deturpa a ótica. E tem ali uma referência do livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, que nos diz assim. Vamos lá. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Então, assim, pessoal, a nossa visão espiritual, ela depende daquilo que alimenta o nosso coração e mente. Quando a palavra de Deus não é prioridade, começamos a olhar a vida da forma errada. A falta de Bíblia não deixa a mente vazia, ela se preenche com opiniões humanas. Quem deixa de ouvir a voz de Deus acaba seguindo a voz outras vozes, na realidade. E é interessante, gente, porque assim, muitos anos atrás, as pessoas quando iam ouvir a palavra de Deus, quando se reuniam, quando iam ir à igreja, que não podia faltar é a Bíblia. A Bíblia não podia faltar de forma nenhuma. Por quê? Porque há um zelo, um critério de realmente acompanhar na palavra aquilo que está sendo anunciado, independente de onde seja. Seja uma reunião no lar ou seja dentro de uma instituição. Ali é a palavra que está sendo lançada. Para quê? Para que não tenha heresias, para que não venha coisas que não estão na Bíblia dizer que estão na Bíblia. Mas vamos dar uma olhada com mais detalhes sobre esse assunto, que eu creio que vai enriquecer muito o nosso conhecimento. Então, o primeiro ponto é: sem a palavra, a visão fica deturbada. Então, vamos fazer uma exegese aqui, dar uma olhada no que quer dizer no original, que não tem como fazer exegese sem texto original.
E vamos dar uma olhada no que quer nos dizer, o que quer nos orientar, qual é a centralidade da mensagem, do versículo. Então, assim, o salmista aqui, ele utiliza um termo em hebraico de lâmpada que quer dizer no hebraico ner. Pessoal, eu só abri um parênteses aqui, eu ainda não estudei hebraico. Estou com muita vontade disso, então peço perdão pela pronúncia se ela não estiver correta, tá? Então ela vem de ner, lâmpada, que quer dizer, ou seja, sem essa luz estamos andando no escuro. Então é uma luz que sem ela você anda no escuro. E Jesus disse, e já vamos ali para um texto de referência, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29. 22, 29, e quer nos dizer assim: Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus? Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus. Então, a palavra errais ali no grego, ela é planaste, ou seja, de onde vem, planeta, algo à deriva, sem direção, algo deslocado. Ou seja, quem não lê a palavra fica à deriva na fé, crendo no que ouve de qualquer lugar. E isso é o maior perigo. Segundo ponto: quando não lemos, aceitamos qualquer verdade. Filosofia barata, vídeos virais, frases motivacionais, tradição familiares, tudo isso pode parecer verdade, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Vamos lá para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Que nos diz assim, bem simples e objetivo: examinem tudo, fiquem com o que é bom. Ou seja, sem examinar na palavra, aquele que é de Deus abraça convicções sem fundamentos. E a falta da palavra, a falta de Bíblia, permite que a mentira vista a roupa da verdade, que ela vista uma roupa da verdade, como se fosse uma verdade. Terceiro ponto: a palavra é o padrão que ajusta nossa visão. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O verbo grego aqui, ele quer dizer metamorfoste, ou seja, indica transformação contínua. É uma transformação contínua. Não é algo que é feito e acabou, transformei e pronto. Não, é contínuo, feita pela palavra diariamente. Então, assim, a palavra ela corrige o engano. Ele ajusta a rota e clareia o caminho. Isso aqui é lindo. A Bíblia corrige o engano, ajusta a rota e clareia o caminho. E assim, sem ela, a gente vê tudo distorcido. É como você que utiliza óculos, necessita de óculos para ter uma visão boa, para enxergar as coisas ali. E é como se você estivesse sem seu óculos ali, o qual as coisas podem não estar muito claras da mesma forma quando você utiliza esse item. E sem ela vemos tudo distorcido. Então assim, Deus fica distante, pecado parece normal, a fé perde sentido, a esperança escurece, a palavra ajusta a alma ao céu. Então essas coisas acontecem quando vê as coisas distorcidas. Mas a palavra ajusta a alma ao céu.
Quarto ponto. A falta da palavra deixa um coração vulnerável. E assim, Satanás não tem medo daqueles que servem a Deus que não lê Bíblia. Ele teme quem responde com a Escritura, como fez Jesus. Então está escrito, né? Então assim, quem não conhece o que está escrito cai em qualquer cilada. Quem não conhece o que está escrito cai em qualquer cilada. Então, e é uma dessas, abrindo um parênteses aqui, e é um dos objetivos de nós estarmos aqui nessa caminhada momentos de reflexão, que é a luz da palavra de Deus. É a luz da palavra, e a gente sempre expõe o texto aqui para ver a veracidade do texto, para ver realmente a veracidade do texto. Então, assim, é como eu disse no início desse vídeo, a palavra de Deus, ela é manual de vida. A palavra também é espada. Temos uma referência maravilhosa ali no livro de Efésios. Efésios 6, versículo 17. Olha só. Receba a salvação como capacete a palavra de Deus, como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Então, sem ela, lutamos desarmados. Receba a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. E com isso nós podemos fazer uma aplicação prática através de tudo isso. Ou seja, para não deturpar a ótica espiritual, 2 pontos. Para não deturpar, lê a palavra diariamente, e seja um pouquinho. Palavra diariamente. Questione tudo à luz da palavra. Questione tudo à luz da palavra. Seja o que for, questione tudo à luz da palavra. Às vezes nós pensamos assim, puxa, mas isso, será que a palavra de Deus pode dizer isso? A palavra de Deus, ela é riquíssima e ela pode dizer muitas coisas. Eu digo assim, abro mais um parênteses aqui. Momentos de reflexão eu tenho aprendido muito aqui, assim como nós estamos aprendendo hoje. Então, são tantas coisas que tem na palavra de Deus, detalhadas, específicas, que nos dá uma boa orientação. Memorizar versos. Tem versos que são muito ditos, muito conhecidos. Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Então, assim, isso é interessante, mas em junção com isso, também entender o que aquilo quer dizer também. Isso é fundamental. Porque eu sempre digo, eu vi isso aqui uma vez e guardo para mim. Texto fora de contexto é pretexto. Então, você tem que entender o que o texto diz, qual é o contexto dele, para quem está sendo dito. Mas, independente disso, essa palavra sempre fala conosco. Sempre. Outro ponto, estudar com profundidade. Eu sei que muitas das vezes o tempo não colabora, mas é aquela coisa assim. Ninguém sabe tudo. Cada dia é um aprendizado. Então, aquilo que você puder, aprenda. Orar antes de ler, para que Deus venha direcionar a sua leitura. E o mais difícil, viver o que aprendeu. Que não é fácil. Não é fácil, mas Deus nos dá graça para que a gente venha colocar em prática aquilo que nós lemos, estudamos e aprendemos. Porque não é ler por ler. É ler para obedecer e ver corretamente isso.
E não é fácil, mas Deus nos dá força aí. E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Qual a conclusão? O inimigo, ele não precisa te destruir. Basta ele tirar de você a palavra. E aqui vai uma dica. Sabe, não sou perfeito, mas é uma coisa assim que é muito importante, é que sempre que você se retirar para ouvir uma mensagem, uma reunião, que o objetivo é ouvir a palavra de Deus, sempre esteja com a palavra. Sempre esteja com a palavra em mãos, acompanhe o sermão que é dito, acompanha aquilo que está sendo lançado para ver se bate. Não é ficar duvidoso, não, é de forma nenhuma, mas acompanhe, dê uma olhada. Isso é muito importante, sabe? E se a palavra de Deus ela é espada, você sem espada você está desarmado. Quando a Bíblia, a palavra se cala, o mundo fala alto. E quando deixamos de ler, a nossa visão adoece. Então tem muitas coisas, eu digo por experiência própria, no começo da minha fé, a gente, as coisas são todas novas e é tão fácil você pegar carona naquilo que é dito. E de repente chega um tempo que a palavra te confronta sobre aquilo que você aprendeu por ouvir, não por ler, não por estudar. E aí você vê que a coisa não é exatamente daquele jeito. Por exemplo, quantas vezes você já deve ter visto, por exemplo, ali uma história, ou uma retratação, ou uma novela bíblica, ali dizendo que Moisés foi colocado no cesto no rio. E a palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus diz que foi à margem. Então tem diferença entre margem e rio. Isso vai fazer diferença? Em questão didática sim, porque a palavra não está dizendo. Então Deus é poderoso, não precisa aumentar a intensidade do milagre para mostrar que Ele é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, Ele é Deus, sempre será Deus e ponto final. Mas é só para ter um exemplo ali em questão de conhecimento na realidade. Então assim, quando a palavra volta ao centro, o que acontece? Se torna o centro, a centralidade de tudo. A verdade cura, a luz volta, o caminho aparece e a visão se alinha com Deus. Isso aqui é forte demais. E através disso nós podemos até aqui fazer um apelo, porque hoje de repente é o dia de dizer: voltarei à palavra, abrirei a lâmpada, ajustarei minha visão em Cristo. E dizer uma coisa para você, uma realidade aqui. A gente pode pegar, eu já falei isso em um outro vídeo, vou maratonar uma série. Top, legal, bacana. E às vezes de repente você leva aí que, vou maratonar. Nossa, maratonei uma série. Um exemplo, levou 10 horas para maratonar, 10 episódios, cada um com 1 hora. Um exemplo. Agora pegue a palavra para você estudar. Os bocejos que você não teve durante a série, nos 10, 20 primeiros minutos ali, de quando você começa a dar uma lida, querer analisar a palavra de Deus, já começa aquela... O objetivo do quê? De tirar o foco. É assim. Só quem já passou por isso sabe. Faça um teste. E assim, pessoal, que o Espírito Santo reacenda a fome pela verdade que ilumina tudo. Que ele reacenda. Amém? Porque eu tenho para mim, se não está na palavra, se não está na Bíblia, se eu não encontro,
Ah, pode ter a convicção que for. Não está ali? Não está ali? Aonde? Mostra o texto. Cadê? Onde é que está dizendo isso? Então, que ela seja bússola. Que ela venha se tornar bússola para as nossas vidas. Amém, pessoal? Palavra fantástica. Palavra fantástica. Me impactou. Aprendi aqui. E eu acredito que com você não foi diferente também. E se não foi diferente com você, compartilha. Manda para alguém. Não custa nada você mandar. Seja uma bênção na vida de alguém. Manda essa reflexão que eu e você aprendemos. Não vamos deixar só entre nós aqui. Ou entre nós aqui, vocês e eu. Vamos proliferar a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Pessoal, então é isso. Como eu sempre digo, os comentários estão totalmente liberados aqui para você expor a sua opinião. Eu acho muito importante você expor a sua opinião aqui nos comentários. E como eu sempre digo no final de cada vídeo, sugestão de temas, alguma coisa que de repente queira que a gente venha trazer no canal. Gente, coloca aí sem receio. Coloca aí, para que a gente venha tratar aqui e não só tratar, expor e aprender sobre isso. Muitas das vezes uma dúvida de um é dúvida de outro, essa é minha dúvida também. Então a gente tenta destrinchar à luz da palavra de Deus, não é sobre o que eu penso. Quando eu falo o que eu penso, eu exponho aqui. Eu penso assim. Agora temos que tomar cuidado, dizer, e aquilo que a gente pensa, afirmar que está na palavra de Deus. E isso é heresia. Heresia. Colocar na palavra, mencionar aquilo que a palavra não diz, isso aí é um tiro no pé. Tá bom, pessoal? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, e que o Senhor Deus venha nos dar o discernimento, entendimento e sabedoria para sabermos conduzir o nosso dia a dia aí de uma forma que sejamos aprovados por Deus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, fique com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.